Olá, tudo bem? Você já assistiu o novo filme da Netflix chamado The Old Guard? Primeiro eu vou falar um pouquinho do filme sem spoilers, mas quando eu for abordar alguns pontos mais específicos, eu aviso vocês. Mother? Let's just say we're very hard to kill. O filme conta a história de 4 imortais liderados por Andy, que é interpretada pela maravilhosa Charlize Theron. Eles vivem pela história ajudando a humanidade em momentos super importantes e também oferecem serviços mercenários. Porém, as coisas mudam enquanto eles estão sendo perseguidos por uma empresa que quer estudar esse poder deles. Eles descobrem a existência de uma nova imortal. Eu já quero começar falando de Charlize Theron. Eu até acho os outros atores bons, ok, mas o talento dessa mulher ofusca todo mundo. Ela consegue transmitir força, confiança, liderança, ao mesmo tempo que transmite generosidade, vulnerabilidade, algumas camadas de tristeza, cansaço. Eu ainda me impressiono com como ela consegue ser essa grande estrela de ação e ainda entregar todo o drama da história. Eu nem preciso dizer como ela domina as sequências de ação, porque é chovendo molhado e todo mundo já sabe disso. Eu já quero deixar dito que a melhor qualidade que o filme tem, a melhor coisa sobre o filme é a Charlize Theron. Mas esse assunto já me leva ao próximo, que é a direção. Eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada, além de que era um filme de ação com a Charlize Theron. Inclusive, quero propor aqui um drinking game. Toda vez que eu falar Charlize Theron, você bebe um shot da sua bebida favorita, porque eu tô falando o nome dela demais, mas... Enquanto eu tava aqui assistindo, eu ficava repetindo, gente, tem mulher nessa produção. Se tem uma certeza que eu tenho, é que tem mulher nessa produção. Pra mim, tava muito evidente que a personagem principal tava sendo vista através de um olhar feminino. Ela é lindíssima, forte, tem várias cenas de luta, mas nunca é sexualizada. Ela exerce liderança de uma forma muito natural sobre um grupo de homens, não precisa se provar em momento nenhum. Parece que a história e tudo que ela conquistou já falam por ela. O filme tem cenas de 2 mulheres lutando que, apesar de serem lindas, as características mais marcantes são força e obstinação. Dito e feito. Quando o filme terminou, eu fui prestar atenção nos créditos e descobri que ele foi dirigido por Gina Prince Bythewood. E ela fez questão de contratar outras mulheres para serem líderes de cada departamento da produção. Tem noção do que é um filme grande, com super marketing, que além de ser dirigido e protagonizado por mulheres, tem mulheres em todos os setores principais? Isso é muito diferente, isso é muito, muito legal de ver. I have the new one. And? I think she has potential. Outra informação importante é que o filme é baseado na HQ escrita por Greg Rucka e ilustrada por Leandro Fernandes. Antes de entrar na parte com spoilers, eu acho importante dizer pra você que ainda não assistiu. É o filme do ano? Não. É o filme de ação da sua vida? Longe disso. Mas é um material cheio de potencial que pode corrigir algumas falhas em sequências futuras e se tornar algo muito grande. Então vamos à parte com spoilers. De uma forma geral, eu gostei do filme, mas ele tem alguns problemas e o primeiro que eu quero falar aqui é a inconsistência no ritmo da ação. Lá no início ele tem uma sequência muito boa, ficou um pouquinho puxada na quantidade de cortes, mas não prejudicou em nada pra mim. Depois o filme vai pra um momento mais calmo, mais de estruturação do roteiro. E é aí que ele começa a explicar o universo, quais são as regras, qual é o background daqueles personagens, e a ação parece que fica um pouquinho de lado. Esse é um problema pra muita gente porque teoricamente o filme perde o equilíbrio e o timing da ação. Mas eu achei essa introdução super importante pra gente entender as dinâmicas e conhecer quem são aqueles personagens. Eu vou falar melhor sobre isso já já, mas esse me pareceu um grande filme de introdução de universo, de personagens, que veio pra preparar um terreno para futuras sequências. Outra questão que pra mim ficou um pouco complicada é a motivação dos personagens. Todo o rolê do Booker entregar a Andy me pareceu muito esquisito, porque me parece que no entender dele, ele queria morrer e ele queria que todos morressem porque todos já estavam cansados, já tinham vivido muito e tal. Mas quando ele descobre que a Andy ainda tá sangrando e provavelmente morrendo, ele fica muito nervoso e profundamente arrependido. Mas isso me parece muito estranho, porque ele não, meio que queria que as coisas chegassem ao fim, que aquela vida super longa deles chegasse ao fim. Pelo menos foi o que eu entendi, então esse rolê ficou estranho pra mim. Outro personagem que pra mim tem uma motivação bem frágil é o Copley. Ele realmente achou que ele ia entregar os imortais na mão daquele cientista e ele ia, sei lá, tirar sangue, pegar umas amostras e liberar eles pra viverem felizes pra sempre?
Isso me parece muito ingênuo e não faz muito sentido pra mim. Eles até criaram um motivo ali, aquela história da esposa, que até me pareceria muito coerente se ele tivesse insistido no posicionamento e não tivesse acabado se voltando e ficando do lado dos imortais. E eu sei que o roteiro fez isso porque no final ele fica ali como uma promessa de um cara que vai ajudar eles, né, ali dentro das partes governamentais e tal, apagar meio que os rastros que eles deixarem e tal. Mas eu achei essa virada muito bagunçada, eu não achei bem estruturada. Acho que tinha outras formas dele ter um bom motivo e reconhecer o erro e acabar se virando pro lado deles. So you good guys or bad guys? Depends on the century. So we really never die. Just because we keep living doesn't mean we stop hurting. Outro probleminha é o tempo gasto pra gente descobrir se a Andy vai ou não vai morrer. Eu achei que não era necessário todo esse suspense e todo esse tempo girando em torno dessa questão. Eu até achei legal essa parte inicial quando ela descobre que tá sangrando e eles contam essa história sobre a imortalidade em algum momento acabar, mas achei toda essa parte final do morre não morre muito desnecessária. Eu acho que deixarem sinais de que a imortalidade dela tá acabando e que ela tá se tornando cada vez mais vulnerável poderia ser super interessante para ser trabalhado em sequências futuras. Ou eles poderiam já fechar essa história em si mesma e ela já morrer no final da história, ou isso ser resolvido no fim da história. Qualquer opção que não envolvesse esse vai não vai que me incomodou bastante. Eu acho que a última grande questão que me incomodou é o fato do filme inteiro parecer um grande primeiro episódio de série. Apesar dos problemas, eu gostei muito da premissa da história e de todo o universo que eles podem criar. Eu quero muito que a Netflix produza essa ou essas sequências. Eu acho que eles têm um material excelente na mão para criar uma franquia, vários filmes, não sei o que eles vão fazer, mas gosto da ideia. O aparecimento da Queen ali naquela cena quase pós-créditos me surpreendeu bastante, porque eu definitivamente esperava vê-la, mas nunca tão cedo. Eu achava que ela ia aparecer em alguma sequência. Então, apesar de ter gostado, essa cena me incomodou, porque ela deixou um gancho muito forte para uma sequência que pode nunca acontecer. Sabe aquela possibilidade de ver uma história com muito potencial ir pro lixo? Essa foi a minha sensação. Se fosse uma série, a gente teria a convicção de um próximo episódio ou até de próximas temporadas. Se fosse anunciado como uma franquia ou se já tivesse sequências anunciadas, a gente também já poderia esperar por isso. Mas da forma como tá, a gente vai ter que segurar a ansiedade, esperar por isso e desejar que a Netflix não cometa esse erro. Agora para tudo e concentra, porque eu venho do futuro trazendo novidades. Entre o dia da gravação e da edição desse vídeo surgiram algumas notícias. Para começar, The Old Guard recebeu mais de 72 milhões de visualizações em um mês. Agora já não é mais torcer para que haja uma sequência, mas sim para que ela venha corrigir alguns errinhos e dar continuidade para esse universo que a gente adorou tanto conhecer. Como eu disse lá no início, tá longe de ser o filme da vida, mas eu fico muito ansiosa e muito animada para saber o que eles podem fazer com essa história que a gente viu e também com os errinhos que eles podem corrigir no futuro e melhorar esse roteiro e todo esse universo. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como seria legal assistir em uma continuação ou até mesmo em um spin-off, seria as aventuras do Joe e do Nick, tanto nas Cruzadas quanto em outros momentos históricos. Inclusive, eles terem sido mostrados como agentes em momentos históricos reais, eu achei um toque muito, muito legal. I strongly recommend that we leave right now. Deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para uma possível sequência de The Old Guard e o que você mais gostaria de ver. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vamos torcer juntos para a Netflix continuar investindo nessa história.